Foi-se o tempo em que plantar, regar e colher era só no meio rural. Tanto nas metrópoles quanto nas pequenas cidades, moradores têm cultivado seus próprios alimentos onde for possível. Esta é a chamada agricultura urbana que vem expandindo o consumo de alimentos frescos. Pensando no fortalecimento desse novo modo de agricultura, o Senar de Mato Grosso do Sul está lançando 50 novos cursos para o setor, 6 deles voltados para a agricultura urbana. E essa é a grande novidade do Senar para a Expo Grande 2017, que acontece até o próximo domingo, dia 9 de abril. E direto de Campo Grande, vamos falar com Terezinha Cândido, coordenadora educacional do Senar Mato Grosso do Sul e também diretora secretária do Sistema FamaSul, que vai nos contar sobre esse evento. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos. Nós estamos com o nosso stand na nossa feira de negócios na exposição, e o nosso stand, um dos carros-chefes lá é demonstrar um pouco, falar um pouco sobre agricultura urbana, que é um novo conceito que a gente está tentando implementar aqui dentro do Senar. Agora, quanta novidade, né, para essa Expo Grande, né? 50 novos cursos de agricultura urbana é um dos focos dessa nova série, então, de capacitações? Exatamente. É uma proposta bastante interessante, porque para a gente é importante que a sociedade urbana ela tenha um pouco dessa vivência rural, porque quando a gente começa a entender um pouco as dificuldades que é o meio rural, a gente consegue até contribuir mais um pouco, né? Então, dessa forma, a gente está disponibilizando alguns cursos para a área urbana, para que eles tenham a oportunidade de vivenciar a realidade do meio rural. E dentre esses cursos, nós estamos com, desde a parte de hidroponia, nós temos também cursos na área de horticultura, de fruticultura, e está muito legal a parte que a gente está trabalhando com o paisagismo. Isso tem dado um diferencial muito grande nas escolas, e principalmente as escolas que a gente está trabalhando com o projeto Agrinho, sabe? Então, os professores têm nos procurado, têm desenvolvido trabalhos junto à sociedade, com os pais das crianças. Para quê? Para que eles entendam a importância realmente, vivenciar o que é a sustentabilidade. Agora, Terezinha, e tem mais cursos para o setor florestal? Temos mais cursos. Nós estamos com esses cursos da agricultura urbana, e aqui no nosso estado, nós víamos de uma realidade que era quase que a matriz econômica nossa era baseada quase que estritamente na pecuária de corte. Só que essa realidade, ela vem mudando com o passar do tempo, né? Então, uma das atividades que tem crescido bastante na nossa região é essa parte de floresta, né? Então, para que a gente tenha uma mão de obra capacitada para atender esse setor que vem dando uma importante contribuição econômica para o Estado, nós colocamos à disposição 18 novos cursos. É importante na região de Três Lagoas, principalmente, né? Deu um fortalecimento grande, né? Essa região de Três Lagoas ali, nós estamos com duas grandes indústrias, né? Ali dentro de Três Lagoas, voltado que exclusivamente para mexer com essa atividade, né? A parte florestal. Então, não só Três Lagoas. Três Lagoas ficou polo, né? Mas ali todos os municípios em torno de Três Lagoas, eles estão muito focados na parte florestal. Agora, e o Senar e a FamaSul, então, como você já citou, até estão com um stand aí na Expo Grande, né? Exatamente. Essa é uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste. Qual é a programação por aí? Então, dentro da nossa feira, nós temos instrutores, né, lá dentro do stand para dar informação para as pessoas, e nós também vamos realizar algum workshop lá. Mas esses workshops serão na área de artesanato, que também é uma novidade que a gente está trazendo para a feira, né? Alguns artesanatos novos, algumas propostas novas de artesanato, para desenvolver principalmente a mão de obra feminina do agronegócio, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres estão participando de uma forma assim muito interessante dentro do agro, e para trazer esse público para dentro do nosso stand, nós desenvolvemos o artesanato, e para fazer o convite para as pessoas para que participem do nosso workshop.
Qual é a finalidade principal justamente dessa questão de valorizar esses cursos voltados para o artesanato? Vocês estão tendo um retorno em relação a isso, na importância de Nós ter temos esse uma workshop? proposta nova, porque nós temos alguns programas aqui no Senar para trabalhar essa parte de empreendedorismo feminino, né? Porque é uma realidade hoje a nossa população rural tem uma grande parcela dela, né, que é realmente esse público feminino. Então nós temos uns cursos da parte de gestão e empreendedorismo para as mulheres. E nós vamos estar com essa demonstração lá também. E aí, para chamar a atenção, nós usamos como uma ferramenta trazer um pouco de novidade nos artesanatos, que nada mais é do que confecção de bonecas, de pano, sabe? Com produtos assim que elas têm na sua própria casa, com produtos da natureza em torno delas, né? Para que elas possam ter mais alguma fonte de renda, agregar mais alguma fonte de renda na sua propriedade. E nós também temos confecção de tapete, de bacheiro, esses produtos que são bastante utilizados no nosso meio rural. Agora, Terezinha, é importante que agora o cenário faça com que o estímulo ao empreendedorismo seja um grande parceiro para as mulheres, principalmente no meio rural? Exatamente. O que a gente pensa é o seguinte, que hoje em dia a gente está falando muito em crise, né, em competição de mercado, né? Então, a gente entende que o diferencial das propriedades rurais hoje vai ser quem tem maior capacidade de gestão, de gerir o seu próprio negócio, né? E por tradição, por cultura, nós não temos muito essa cultura de planejamento, né? Isso aí a gente está tentando colocar de uma forma bastante forte. Por quê? Porque a gente entende que muitas pessoas passam dificuldade nos seus negócios, não só por uma questão de mercado, mas principalmente por causa da questão de gestão, realmente. Então, nós também, e como o nosso público feminino hoje no rural, ele cresceu bastante, então a gente está oportunizando as mulheres para que comecem a trabalhar com as suas atividades já de uma forma assim, bem direcionada. Vocês já têm bons exemplos aí no campo aí, realmente, que essa estratégia temos funciona? grandes exemplos aqui no nosso, principalmente com o nosso setor de ATEG, né? Porque nós temos assistência técnica rural aqui, e aí tem entre do ATEG tem a parte de gestão, que ela é uma parte muito forte, né? Porque a gente percebe que as pessoas, elas não têm a cultura nem de fazer as anotações, né, necessária. Então, ela nunca sabe se ela está ganhando, se ela está perdendo, o que ela tem para melhorar dentro da propriedade, quais são os seus potenciais, elas não têm essa noção, né? Então, a gente está dando curso também de associativismo, cooperativismo e a parte de gestão. Quer dizer, isso fortalece ainda mais, né? Agora, dentro de uma feira como essa, né? Como é que vocês fazem para isso atrair a atenção desse público? Então, nós deixamos lá na feira os nossos técnicos e montamos lá, durante a feira, os nossos estandes, né? Então, eles têm bastante a parte de eucalipto, deixamos lá também um pouco de hidroponia para que as pessoas conheçam as novas tecnologias, né? Então, as pessoas chegam lá, aquilo chama muita atenção. Aí elas param para conhecer e aí já conversa com os técnicos e aí já tiram suas dúvidas e se quiser já fazer alguma inscrição, se aproximar realmente, é a oportunidade já lá no momento. Como funcionam essas inscrições? Eles podem fazer lá na hora, como você falou? Como é que funciona? Pode tanto fazer na hora, né, como pode ser através do Sindicato Rural de Campo Grande ou até pelo site do Senar. Aí acontece essa procura. Agora, vocês conseguem atrair existe uma troca de experiência entre os produtores, entre as mulheres? Existe essa troca? Eu acho assim que uma coisa que a gente está que é importante, em primeiro lugar, que a gente está conseguindo atrair a atenção do urbano para o rural, sabe? Aquele momento que eles param lá, porque eles acham interessante a técnica que eles têm, eles param no stand, eles começam a conversar, e aí você já começa a entender que eles começam a mudar alguns conceitos do rural, que é interessante para a gente, né? Porque hoje em dia, uma grande dificuldade que a gente tem no meio rural é comunicar para o meio urbano a importância do rural.
Então, a gente está assim, com esse compromisso muito forte em fazer essa conexão campo-cidade. E uma das ferramentas é a agricultura urbana. Isso tem demonstrado que essa imagem do campo começa a mudar culturalmente para o urbano a partir do momento que ele coloca a mão na massa, digamos assim? Exatamente. Ele vai vivenciar, né? Ele vai ter, às vezes ele mora num apartamento e ele não tem espaço físico teoricamente, para cultivar, né? Mas aí ele faz, por exemplo, uma horta vertical, que dá para fazer na parede da sacada do apartamento dele. É um mimo que ele tem ali, em vez de ele colocar uma planta que é só para enfeitar, a hora que ele precisa de um tempero, ele tem à disposição, a hora que ele quiser uma verdura, ele tem à disposição deles ali, e aí eles vão começar a entender também a realidade do produtor rural. A dificuldade, porque a gente depende o negócio dos intempéries da natureza. Aí ele começa a entender isso, vivenciar bem. Se é difícil para mim cultivar essa horta, se é difícil para mim depender da natureza, de chuva, de clima, agora ele coloca isso na condição do produtor rural. Como é difícil para o produtor rural, ele coloca todo o seu capital, né, ao ar livre. A céu aberto, A né? céu aberto, né? Então ele começa a entender, aí disso ele começa a respeitar mais, a querer colaborar mais, a ser um pouco mais tolerante, né? Aí começa a mudar essa questão, né? Quando ele Começa a chega mudar o numa feira conceito, como né? essa, ele já vai Porque a atrás. gente só falar assim que o meio rural é importante, né? Não é suficiente. É interessante que eles vivenciem isso. Essa vivência, né, para ver essa troca de informação, sempre foi a grande dificuldade do setor, justamente como você É acabou uma de abordar, né? comunicação, né? Porque nós somos muito eficientes da porteira para dentro da propriedade, né? Agora a gente está buscando essa eficiência também da porteira para fora. Então, dos aprendizados é a nossa comunicação. Então, quando a gente faz curso, quando a gente participa de feira, quando fazemos workshop, é justamente para melhorar essa nossa comunicação com a sociedade. Tá certo, eu agradeço a participação, Terezinha Cândido, coordenadora educacional do Senar Mato Grosso do Sul, que também é diretora secretária do Sistema FamaSul. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, precisando da gente, estamos sempre disponíveis.